Tá Tá, procurando deixa aí? eu tô pegando só dois textos de Efésios para a gente ler e ficar legal isso que você está falando, né? Ah, sim, da família. Isso, Efésios, peraí, Efésios 2:19 e Efésios 3:15. Ok. Tá bom. Lembrei de Gênesis também, né? Então, o que que você falou sobre santo, santo, santo? Eu expliquei, dei uma introduzida, falei da família de Deus no céu, os santos ali se referindo ao Pai, ao Filho e à família, que representa, que ali estava saindo os três santos ali, na verdade. Eu não falei que eram só três, eu falei que saíam três santos, santos, santos da boca de cada criatura daquela, cada criatura celestial daquela. Saía um santo, um santo, um santo. Quando na verdade isso reverberava por várias quantidades de santos e ecoava pela eternidade afora. Então, assim, aquele santo, santo, santo saía de um ser vivente, de uma das faces, mas já tinha outra falando santo, santo, tinha outra falando santo, santo, tinha outros seres falando santo, santo, santo. Aquilo ali Sim, se multiplicava pela eternidade, entende? Não estava fazendo referência a uma trindade, estava fazendo referência a quem são os santos. perfeito. Ó, separa aí Jeremias 7, verso 3 e 4, enquanto eu vou falando aqui. Irmãos, Deus ele está passando uma informação para a gente. Essa conta, essas coisas vêm do céu e o Senhor fez assim para provar o nosso coração. É assim que o Senhor revela os seus mistérios, né? Você vai ver a primeira informação que a gente vê ali em primeiro lugar, 3 vezes santo. Mas você vai entender o porquê disso. Eu já falei no vídeo, mas tem que falar aqui na live de novo. Depois desses 3, você vai ver que esses 3, na verdade, são 12 vezes. Não são 3. Mas está escrito 3. Só que vai virar 12. E depois de 12, vai virar 48. E depois de 48, vai virar uma coisa incontável e eterna. Por que disso? Primeiro vamos entender o momento das 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Vamos entender o porquê desse hábito, desse costume. Pode ler aí, Pedro. Jeremias 7, Jeremias 3 e 4. 7, 3 a 6 que você quer, né? Verso 3 e 4. 3 e 4, beleza. Então, vamos lá, verso 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E aí tem 3 templos, então, né? Tá vendo? Era um só templo. Mas o povo falava templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, porque eles aprenderam isso do próprio Deus. Quando é algo muito importante, 3 vezes. Quando é algo não tão importante, que é importante, mas não é tanto, 2 vezes. Lá em Isaías foi a primeira vez que o Senhor manifestou isso. Ele mostrou uma visão do céu para Isaías e lá tem os serafins que eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Qualquer um poderia entender ali, assim, os próprios judeus, sem aquela revelação toda, não era tempo da antiga aliança, que não era Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. 3. Não era isso. É um único Deus. O façamos é por causa do Filho. Isso seria a revelação para o Novo Testamento, mas muitos dos profetas já sabiam disso. Isaías era um deles. Isaías foi um dos profetas que manifestou o Messias de uma maneira como nenhum outro profeta manifestou. Isaías teve um contato muito forte com Deus. Isaías sabia coisa que Daniel, muito tempo depois, não sabia. Daniel precisou de Isaías para ficar sabendo. Então, irmãos, isso é um dos exemplos. Não tinha 3 tronos, 3 templos. Era um só. Só que era muito importante para o povo. E aí Deus repreendeu o povo. Tem mais outro texto que se encontra em Jeremias 22. Acho que é bom a gente ler, né? Vamos ler. Jeremias 22, verso 29 e 30. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Aí ele continua, aí dá o recado. Mas aqui ó, ele está falando, chamando a atenção. Terra, terra, terra. Prestem atenção, é importante o que eu vou dizer. E aí assim diz o Senhor, e o Senhor vai e libera a sua palavra. Jesus fazia, deu exemplo para eles aqui, Jesus fazia a mesma coisa, quando ele falava em verdade vos digo, e pimba, mandava a real.
Isso. chamando a atenção, fazendo o trisságio, né? Que aí, na verdade, já não é o trisságio, são duas palavras, mas está chamando a atenção. Quando usava 3, é para chamar mais ainda. E quando está falando santo, 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 está enaltecendo aquele momento, está levando mensagens importantes, chamando a atenção para aquilo que está acontecendo. Santo, santo, santo. E toda vez que tem o trisságio, tem uma mensagem dita logo após, porque está chamando a atenção para o momento. E aí no céu não é diferente, irmão. Quando eles falam santo, 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 tem uma mensagem importante ali. Deus está enviando uma mensagem importante na palavra santo, santo, santo. Foi o que eu passei assim, bem por alto, explicando para eles, Luiz. Quando Jesus falou em verdade vos digo, a palavra verdade no grego é aletheia. E ele não fala isso. Ele fala amém, amém. Amém, que é uma sigla para engrandecer a Deus. E ele aprendeu isso da lei. Na lei tem várias vezes escrito amém, amém. Quando Jesus foi chamar a atenção de Pedro, ele falou Simão, Simão. 2 vezes. Tipo, Simão, Simão, toma cuidado. Satanás estava querendo peneirar você, como trigo. Mas eu intercedi por você. Quando Jesus disse que falarão para ele, né? Senhor, Senhor. Não são 2. É um só, vai falar para ele. Senhor, Senhor. Verdade. Não é? E tem, então, essas são as 2 vezes, e tem mais exemplos. Agora, as 3 vezes, tem esses exemplos, tem mais 2 textos que não vamos ler para resumir. Agora pensa, se cada um dos 4 seres viventes estão falando santo, 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 aí você pensa, são só 3 vezes. Não é. É cada um dos 4 falando 3. Já dá 12. Fazendo uma menção ao povo de Deus. Agora, quando você olha para os detalhes dos querubins, vocês vão... Aí a gente tem que... Quando você olha para os detalhes deles, vocês vão ver que cada um tem 4 faces. Entendeu? São mais vezes. E aí, quando você parar para pensar, não são só os querubins ou só os serafins que falam isso. Como se tivesse uma lei no céu. Tipo assim, ó, proibido todo mundo me chamar de santo, hein? Só os querubins aqui me chamam de santo. E me chama 3 vezes porque é uma pro terceiro Deus. Não é isso, irmãos. Olha o tanto que a gente está perdendo quando eu falo que a Trindade bloqueia a verdade. As verdades de Deus, muitas revelações, são esses os exemplos. Então, você calcula 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque eles falavam sim 3 vezes. Mas só que essas 3 vezes, nos querubins já viram 12, para falar do povo. O trabalho que Deus vai fazer no seu povo, a santificação no seu povo, porque o santo dos santos, de todos os santos, será ungido. E depois você calculando isso, você sabe que os arcanjos... Ó, eu separei aqui, vamos olhar a família do céu e a família da terra. A família do céu, eu separei aqui 7 categorias, falo assim porque eu creio no livro de Enoque, né? Então, se eu creio no livro de Enoque, então eu creio nas categorias de arcanjo, que pela nossa Bíblia só existe um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Mas no livro de Enoque falam de 7 arcanjos. Então eu acredito. Porque se fosse somente pela nossa Bíblia, eu teria que acreditar, pela comparação dos textos, que o arcanjo Miguel é Jesus. Porque a comparação é muito forte. Só que como eu sei que existe mais arcanjo, na Bíblia Católica, nos 7 livros da Bíblia Católica, tem um outro arcanjo. Só que o livro de Enoque completa falando de 7. Então eu acredito que sim, o arcanjo Miguel é um homem... É um varão, é chamado de varão também. Ele é uma pessoa que ele tem... Não é uma pessoa de carne e sangue, né? Mas ele é um ser que ele é muito semelhante a Jesus. Por isso, as grandes comparações. Então, a gente tem o Pai, que é o cabeça de todos. Número 2, o Filho, que é um com o Pai. Terceiro, nós temos os querubins. 4, os serafins, que vocês vão ver que não são os mesmos. 5, os 24 anciãos. 6, os 7 arcanjos. E 7, todos os anjos. Então são 7 categorias, todas família do céu. O Espírito Santo emana em tudo lá. Todos têm o Espírito Santo. Aí isso é a família do céu. Quando falamos da família da terra, aí nós estamos falando do nosso tempo agora, do milênio e da eternidade. Do nosso tempo agora, você sabe, o Espírito Santo está sendo derramado em toda a carne, mas ainda não toda a carne tem o Espírito Santo. No milênio,
toda a carne terá o Espírito Santo. E na eternidade, tudo isso se planifica. Aí, para a gente entender isso, como isso é verdade, não é invenção minha, o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Olha só, já tudo confirmando tudo que a gente tem falado. E assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora nós pertencemos àquela família do céu. Não é o tempo ainda de nós nos unirmos. No milênio nós já vamos ter acesso lá ao céu, para se cumprir lá os textos de Apocalipse 7, Apocalipse 14. Mas já fazemos parte da família do céu. E aí ele vai falar daqui, ó, ele vai falar no verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aqui ele está falando daquele santuário que começou a ser edificado lá no templo do sumo sacerdote Josué e de Zorobabel, e que dá início à linha das 70 semanas e que termina num templo espiritual. No final das 70 semanas. Aí o santo de todos os santos é ungido. Jesus se torna rei de toda a terra. Ele já é rei dos reis e senhor dos senhores, mas ele ainda não assumiu o seu poder. Lá no toque da última trombeta diz que ele acaba assumindo o seu poder e passando a reinar. Aí, diante de todos os homens da terra, ele é considerado rei. Ainda ele não é considerado. Ele já é para nós pela fé. A gente sabe que isso vai acontecer. Aí diz aqui, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus pelo Espírito. Aí o capítulo 3, ele é um pouco mais específico, ele é um pouco mais claro. Verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aí, Pedro. Paulo fala, aqui no contexto que eu não vou ler, ele fala que ele orava pela igreja para que a igreja entendesse o seu chamamento. Ele fala isso aqui, fala em outros lugares, que ele orava pela igreja para ela entender qual é a grandeza do seu chamamento e receber espírito de sabedoria e de revelação. Isso é o que está no contexto aqui. Aí ele fala, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Não é gemidos inexprimíveis? Tá aí, tá aí. É o que a gente tem que fazer também. E qual causa? Era a causa para que a igreja entendesse as duas casas de Israel. Essa é a causa que ele fala. Eu expliquei o mistério, eu expliquei resumidamente, anteriormente, no capítulo 2, que ele está falando que Deus fez de ambos os povos um, anulou a inimizade pela cruz uniu. Por esta causa ele orava. Ó, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Jeremias 31. Para que as leis de Deus que estavam em tábuas de pedra fossem postas na nossa mente. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo. Então, é por isso que ele orava. Então, ele falou de toda a família que há no céu e na terra. Nós sabemos a família, quais são essas famílias que há no céu. E também sabemos quais são as famílias que há na terra. Deus prometeu para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas. Ainda não se cumpriu. Vai se cumprir no milênio. Não é, Pedro? Verdade. Plenamente no milênio. É isso e aí. o que os serafins estão falando em Isaías 6, eles estão profetizando algo que vai acontecer no milênio. O que os querubins fazem, eles estão falando algo que acontece no nosso tempo. Eu pensava, o Pedro também pensava, que querubins e serafins eram a mesma coisa, porque quando você lê Isaías 6, Ezequiel 1 e Ezequiel 10, mais ou menos assim, lê por cima, e chega lá em Apocalipse 4, você vai ver que tem uma mistura de querubins e serafins ali naquela exposição. É isso, parece uma mistura. Então, para simplificar, você fala, é a mesma coisa, mas não é. E quando você começa a entender que não é, aí você começa a entender as funções. Irmãos, é muito lindo, porque quando você pensa nisso, medita nisso, se cumpre o que Paulo falou em Colossenses 3. Ele falou, se vocês ressuscitaram com Cristo, pensa nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado.
E Cristo está sentado num trono que estava representado na Arca da Aliança, onde tinha querubins. E se eu penso nisso, eu penso então na sexta festa, que é a expiação. Então, se eu penso nisso, o próprio Apocalipse viria para nos falar dessa expiação no toque da última trombeta. Então, tem trombetas de expiação. Então, eu penso nisso, o céu, eu penso nos tabernáculos. E quando eu penso em tudo isso, irmãos, isso é um campo de força que nos protege dos ataques desse mundo. Você fica fortalecido. Você vai dormir pensando nisso. Se você não pensa nisso, você vai dormir pensando num filme ou num seriado ou em coisas da vida, que inevitavelmente a gente está pensando. Mas isso é uma proteção do Senhor, e isso é vida de ressurreição. E pensando nisso, você encontra força para você viver como o apóstolo Paulo está falando no contexto de Colossenses 3. Para não roubar mais, para não mentir mais. Ou seja, os mandamentos de Deus sendo postos na mente do homem. Então é muito importante, né? É muito importante pensar sobre isso e entender sobre isso. Então a gente pode falar agora, ler alguns detalhes sobre os... Já falou os ofícios dos anjos aí. A gente deu uma pesquisada, irmão, falando sobre essas coisas. A gente primeiro tem que tentar diferenciar querubim e serafim, né? Existem textos para mostrar isso, né? Existem evidências na palavra de Deus da diferença entre um ser e outro. Todos são seres viventes, tá? A gente tem na nossa cabeça 4 seres viventes, né? A gente fica, são 4 seres viventes. Mas Deus considera ser vivente não só querubins. Tem horas que você vê serafins como seres viventes, tá? São seres que possuem rosto de homem, possuem rosto de arcanjo, de querubim, possuem rosto de novilho. Então, assim, é uma mistura que tem ali que você só consegue discernir vendo as características de quem é quem. Por exemplo, querubins, eles têm 4 faces. Olha só, é um pescoço, 4 faces e 4 asas. Esses são os querubins. Os serafins não falam das que têm inúmeras faces. O que a gente vê na escritura é uma face. Porém, possuem 6 asas. 2 cobrem o corpo, 2 cobrem o rosto e mais 2 que voam. Essas são características de serafins. Serafins são incandescentes. Estão pegando fogo. Os querubins, eles têm o aspecto de carvão em brasa. É aquele vermelho da chama, aquela coisa que emana calor, sabe? São aspectos diferentes. Então você começa a ver que em determinados momentos fala de serafim, e em determinados momentos falam de querubins. E o mais incrível dessa história, irmãos, é que parece, pelos textos, que os querubins, eles mudam as características das suas faces. Porque tem um texto em Ezequiel em que um querubim tem cara de querubim, tem uma face de homem, tem uma face de águia e tem uma face de leão. A face do novilho não aparece nesse querubim. E é intrigante isso, parece que eles vão mudando de face, entende? E quando você chega em Apocalipse, lá em Apocalipse 4, você vê ali que cada um tem uma face. E ali está falando, não tá explícito que está falando de querubins, parece estar falando de serafins ali, em Apocalipse. Não é isso, Luiz? Em Apocalipse, ali parece ser serafim ali, porque só tem uma face de homem, outra face. Então, assim, tá mesclado aquelas informações ali, e você vê que em Ezequiel, em Isaías, em Apocalipse, elas se completam. E você vê seres diferentes ali, sabe? E aí você também consegue ver ofícios diferentes para cada qualidade, para querubins e para serafins. Eu peguei alguns textos aqui para ilustrar as funções dos querubins. E nas funções dos querubins,
você tem revelações importantíssimas. Existem querubins, irmãos, que andam com rodas. Tem rodas. Onde eles vão, eles carregam rodas com eles. Outros querubins não. Querem ver? Existem querubins que são querubins que fazem a guarda. Servem de guardiãos. Se lembra no Éden? Eu não vou ler os textos, posso dar as referências para não ficar grande. Os irmãos podem procurar. Mas no Éden, você lá em... Deixa eu ver se eu tenho o texto aqui que eu anotei. Em Gênesis 3, no verso 24, o Senhor Deus coloca querubins na entrada do templo, na entrada do Éden, para tomar conta da árvore da vida, quando o homem é expulso do jardim. Foi colocados querubins ali. E esses querubins não têm rodas com eles, são outros querubins. Esses querubins de guarda, eles têm as suas representações nos tabernáculos. No tabernáculo de Moisés tinha, no de Salomão também tinha. Em Êxodo 25, em 1 Reis também, no Êxodo 25, os versos 18 a 20, e em 1 Reis, capítulo 8, versos 6 e 7, falam dos querubins que tomavam conta do santo lugar, as estátuas que foram confeccionadas ali, colocadas ali para tomar conta do santo lugar. Fala de querubins que foram tecidos, né, confeccionados no véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Foram colocados querubins ali para tomar conta, fazendo alusão ao Éden, ao pecado do homem, à transgressão e toda a história que isso vem contando. O diabo, Satanás, o nosso adversário, ele foi querubim ungido da guarda de Deus. Ele era um querubim ungido, isso está em Ezequiel. Então, existe o ofício de querubim guardião, que toma conta. Existe. Como existe também querubins que fazem o papel de transportadores, de locomotores, que fazem a locomoção, que transportam, que servem de cavalo, que servem de transporte, meios de transporte. Irmãos, quando você entende isso, começa a trazer à memória textos de Apocalipse que o Senhor Jesus vem montado num cavalo branco. Irmão, é figura de linguagem? Será que tem cavalo no céu? Será que Jesus vem montado num cavalo mesmo? Será que é isso que o texto fala? E será que esses cavalos são os cavalos que vão ser encontrados com o nome santo ao Senhor, lá em Ezequiel? Será que é isso mesmo? Ou será que esses cavalos tá falando de uma outra coisa? Eu já cheguei aqui, Luiz, na parte dos querubins cavalgando, mostrando que Deus ele se utilizava dos querubins como meio de transporte, para puxar, para carregar a sua arca e traduzir trazendo a sua glória. Expliquei para eles que Deus não precisava, nem precisa disso para se movimentar, como ele não precisa de muitas outras coisas, mas que ele usa para dar sinais e recados. Então, assim, você consegue ver os querubins e as rodas transportando Deus no rio Quebar. Depois, lá em Ezequiel, de novo, lá no finalzinho, antes da construção do templo, da construção do templo, de Ezequiel ver o templo construído, e o Espírito, a glória de Deus entra pela porta do Oriente, ele vê de novo a glória de Deus vindo por querubins, acontecendo aquilo ali. Então, vários momentos de Ezequiel, querubins trazem a glória de Deus no seu trono. E tudo isso é mostrado na Arca da Aliança de forma esquematizada. E aí, a gente pode entrar, Luiz... eu queria só falar mais uma coisinha antes da gente entrar na Arca propriamente dita, para mostrar os elementos da Arca ali. Eu mostrei aqui para eles de uma forma bem rápida e resumida a realidade da Arca da Aliança, com o trono de Deus, o mar de vidro, os 4 seres viventes carregando com as suas rodas, transportando a carruagem de Deus, como se fosse uma carruagem de Deus ali, né? E eles como cavalos,
né? Porque Deus, eu li no Salmo 18, Deus cavalgava no querubim. Irmão, eu meditei nisso há muito tempo atrás, e para mim faz todo sentido Cristo vir montado em querubim. Esse cavalo branco é querubim. Ele vem nas asas do querubim e toda a igreja virá junto. Por isso Cristo vem com miríades e miríades de anjos na sua vinda. E a igreja vai montar querubins junto com Cristo. E vamos para a batalha do Armagedon chegando em cavalos. Cavalos são anjos, são querubins alados que nos carregarão para tomarmos posse do reino. Eu enxergo desta maneira e tenho base bíblica para provar isso. Porque o próprio Pai fazia desta forma e usava os querubins como meio de transporte.